Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Este es el nuevo arreglo de Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Olá, eu estou entrando mais uma vez na sua casa, peço licença para fazer isso, com um programa que tem um objetivo principal, de levar a plenitude do Senhor até você, até a sua família, até o seu contexto. E é nesse objetivo que nós estamos hoje aqui. Eu quero te convidar para um programa muito especial. Nós continuaremos a entrevista com a Ellen Lara. Isso mesmo, ela deve ter te surpreendido no outro programa. Uma voz de um contexto lírico que traz uma nova proposta musical para Goiânia e para as mulheres. E vou falar hoje também sobre como vencer gigantes. Você já enfrentou algum gigante? Vou fazer uma alusão à Copa do Mundo e você vai entender o que tudo isso tem a ver. Então dá tempo de você ligar para alguém, convidar alguém para assistir o programa, passar um WhatsApp, enviar uma mensagem de texto para que essas pessoas também possam ser edificadas com aquilo que o Senhor vai ministrar a partir de agora em plenitude com você. Olá, queridos! Eu sou o Wilson Fernandes e quero te convidar para estar comigo aqui na Voz FM 92,1. Aqui você tem voz, programa Celebração. Produção e apresentação. Todos os sábados, às 10 da manhã, conto com você com muita música, informações, brindes e a sua participação, é claro, aqui na sua Voz 92,1. Aqui você tem voz, aqui você tem celebração. Celebrando a liberdade em Cristo com alegria. Celebração. E hoje eu estou chegando com uma novidade para você. Atendendo a muitos pedidos que nós vimos recebendo, nós estamos lançando os nossos DVDs, as nossas mensagens de DVDs. E nós temos aqui para lançamento 3 DVDs distintos. Cada um deles contém 3 mensagens e mais um bônus de entrevista. Você pode adquirir para você pode dar de presente, você pode abençoar alguém. E as mensagens são aquelas que o Senhor tem nos direcionado, que já foram ao ar, mensagens inéditas. Nesse aqui, por exemplo, você encontra casamento. Como é que vai a sua família? Solidão, você já sentiu sozinho? Como triunfar sobre as tempestades da vida? E o bônus tem a Aline Barros para você. Esse segundo aqui, o quarto homem. Você já teve a experiência de se sentir salvo numa fornalha? Nós falamos sobre isso aqui. Perdão, você sabe perdoar? Ou você é daquelas pessoas cheias de rancor aí dentro da sua alma, que fica com a alma dilacerada e ligada com quem você não perdoa? Que língua! Como é que você tem utilizado a sua? É a pergunta que nós fazemos para você aqui. E o bônus, o grande Emerson Pinheiro, esposo da Fernanda Brum, falando sobre missões e fechando aqui com chave de ouro esse DVD. E o terceiro, que você também pode adquirir, como encontrar descanso para sua alma. Tá cansado? Parece que o mundo tá pesado sobre você. O
Senhor tem resposta para você aqui, um segredo de uma vida vitoriosa. Tem como descobrir segredo para viver melhor, para acumular vitórias. O Senhor fala disso na palavra dele e eu aqui para você. E família, como é que vai a sua? Num contexto de desvalorização da família, a sua em especial, como é que anda? E nesse aqui vem um bônus com a grande Ana Paula Valadão. São 3 DVDs que você pode adquirir ligando aí agora. A gente entrega na sua casa, você pode dar de presente, você pode divulgar e abençoar aqui, uma vez que as rendas do DVD são revertidas para a nossa casa de recuperação em Goiânia. Então, fica aí a nossa dica para você que quer ser abençoado e abençoar alguém com essa novidade que nós estamos trazendo para você. E tem outra coisa muito legal aqui. Em cada uma das mensagens, eu faço uma oração abençoando a sua vida, clamando pela bênção do Senhor junto com você, me colocando na brecha dessa intercessão pela sua vida. E a Bíblia diz que muito vale, por sua eficácia, a súplica do justo. Então é um DVD para te abençoar, para abençoar você, e muito em breve um CD também, para você ouvir no carro, para ficar rapidinho aí esse seu contato conosco de forma mais perto. Adquira o seu, liga aí, a Maiara vai te atender e nós iremos então levar até onde você quiser. Você pode encomendar para a sua igreja, assim como se você preferir. Amém? Deus te abençoe. Em Plenitude com Sara Mendes. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Os olhos do mundo inteiro estão voltados durante essa semana para o início da Copa do Mundo da FIFA no Brasil. E é uma expectativa que gira em torno de tudo isso. Você sabia que é comprovado que nessa época do ano é a época em que mais pessoas se recuperam na saúde, é a época que mais pacientes têm alta na UTI, é a época que o coração vai bombardeando, e até na segurança nós temos um ganho, porque o policiamento ele fica um tanto quanto, tem menos trabalho, porque os ladrões e as pessoas que se dedicam aí ao crime também fazem menos prática disso, uma vez que está os olhos do mundo ligados ali. E uma seleção vai levar esse troféu, as outras vão amargurar aí a derrota, mesmo que no segundo ou em terceiro lugar. E a vitória no futebol e no esporte, como forma geral, ela precisa, para ser alcançada, precisa de muito esforço, de muitos méritos pessoais. Quem não trabalha duro não ganha jogo. Só tradição e fama não são suficientes para sagrar-se campeão, para ganhar uma Copa do Mundo. Se fosse assim, a nossa seleção brasileira tinha subido ao pódio algumas vezes antecipadamente. E nós lembramos que o Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, mas o sonho do hexacampeonato ainda não chegou. Nós estamos vivenciando ele agora, nessa expectativa. Mas, diferentemente da Copa do Mundo, onde somente uma seleção conquistará o grande troféu, onde uma só nação levará esse troféu para casa, o povo de Deus não entra em campo para perder. A Bíblia diz que quando você e eu encontramos o Senhor, quando Ele transforma a nossa história, quando tudo começa a ser moldado de acordo com a vontade soberana dEle, que se torna Senhor, a Bíblia diz que quem está nele já é mais do que vencedor. Sabe por quê? A sua vitória, ela não depende dos seus próprios méritos,
ela não depende da forma como você se prepara para isso, ela vem do Senhor. O troféu não depende do seu suor, o troféu depende do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. É por isso que eu quero falar com você hoje sobre como ser um vencedor nas batalhas da vida, sobre como não amargar circunstâncias, mesmo que elas pareçam tão contrárias. O texto que nós lemos traz esse retrato. O pequeno Davi foi levantado pela nação de Israel para enfrentar o gigante Golias, o filisteu Golias, que metia medo, que assombrava. E algumas coisas nós aprendemos com esse texto de 1 Samuel sobre como vencer gigantes, sobre como ser um vencedor, sobre como não ter a probabilidade de perda, sobre como não nadar e morrer na praia. E nós vamos conversar sobre isso à luz desse texto aqui. Veja bem, o Davi, ele nos ensina algumas circunstâncias que os desafios à frente, eles precisam nos posicionar para que a gente tenha êxito nele, mesmo quando você passe por uma crise aguda. E, meu irmão, não sei qual é a sua crise aguda, porque a nossa nação, de forma isolada, ela enfrenta uma crise aguda tão grande. A economia está em crise, a saúde está em crise, a família está em crise. Existem gigantes em todas as esquinas e talvez você que está me assistindo agora também esteja vivenciando algum tipo de crise pessoal que é além dessas que já estão expostas pela nossa própria nação. Mas como é que você pode ser vencedor, uma vez que eu comecei te dizendo que o Senhor te chama para ser mais do que vencedor? Não para ter dúvida, não para ter incerteza, não para colocar em xeque se você estava bem preparado ou não, se era tempo ou não. Como é que a gente pode vencer gigantes? Primeira coisa que eu aprendo aqui. O verso 10 do texto diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Sabe a primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui? Só vence gigante quem tapa a voz ao pessimismo do povo. Você já parou para pensar que quando a gente está vivendo uma situação adversa, todo mundo tem uma opinião a respeito dessa situação? Todo mundo tem algo para falar, conhece alguém que já passou, dá alguma direção, ouve falar de um exemplo, te aconselha um livro de autoajuda. E eu quero te lembrar que o gigante Golias, ele era um homem de mais de 3 metros de altura, ele era um duelista que infundia medo. As tropas de Israel tinham receio daquilo que poderia acontecer dali. O rei, os exércitos, o povo tinha medo. E durante 40 dias... esse gigante afrontou as tropas de Israel sem que nenhum adversário possível se levantasse. Porque a voz do povo ali era uma voz de fracasso, era uma voz de derrota. As pessoas diziam que não tinham como enfrentar o filisteu, que ele era preparado, que ele era forte demais, que não tinha forma. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, nessa hora, em nome de Jesus. O Senhor te chama a tirar os olhos do gigante, porque é em tempo de crise que se revelam verdadeiros heróis. Talvez o Senhor te tira dessa crise, Ele te faz submergir dessa crise, para que você entenda que existe um vencedor em você, que Ele te chama para isso, que quando você depende dEle, as circunstâncias elas se tornam menores, elas se tornam menos importantes. E a voz do povo também. Você já viu que geralmente a voz do povo é uma voz de fracasso? Muito dificilmente alguém chega em você, se a sua circunstância é um casamento, e te dá um bom exemplo de restauração. Se a sua circunstância adversa é cura, e te dá saúde, e te dá um bom exemplo de cura. Não! As pessoas só têm exemplos negativos. Olha, eu conheço alguém igual a você, que não deu certo mesmo, e aconteceu isso. Eu conheço alguém com uma doença parecida, que durou tantos meses.